Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo. Usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E essa era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gente, aqui começa o que os estudiosos do Novo Testamento dizem que foi, muito provavelmente, o primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos. E dele, ele serviu também de referência para os demais evangelhos, especialmente Mateus e Lucas. Portanto, é um evangelho que é sucinto, é claro. Marcos, ele foi companheiro de viagem de Paulo, na sua segunda viagem missionária, junto com Barnabé. E, na verdade, o apóstolo Paulo teve um tempo em que criou uma certa preocupação com respeito a Marcos. E Marcos, ele passou a ser uma pessoa que Paulo não tinha interesse que ele viajasse nas viagens missionárias por causa de algo que a Bíblia não diz exatamente, mas talvez por algum tipo de infantilidade, algum tipo de, enfim, de devaneio, achar que a empreitada do Evangelho seria alguma coisa divertida. Muito provavelmente era um jovem. Mas é interessante como no processo, Deus usa este jovem como sendo alguém extremamente útil ao Evangelho, a ponto de o Espírito Santo a ele revelar o primeiro Evangelho a ser escrito. Então isso é maravilhoso. A instrumentalidade da vida, e é sobre isso que eu quero falar. Nesse nosso processo de advento. Não sabemos exatamente qual foi o dia em que Jesus nasceu. Há uma discussão entre Oriente e Ocidente, de 2 calendários. Alguns até julgam que essa festa, ela teria, para nós cristãos, teria sido a absorção de festividades pagãs. E isso é uma coisa interessante, que todo ano ela volta à tona, né? Quantos aqui não ouviram, né, que tem um demônio de trás da sua árvore de Natal? E o cristianismo primitivo, ele foi muito inteligente nesse processo, né, celebrativo, porque conseguiu se fazer leituras culturais e ressignificar coisas, dando ao Senhor a glória, né, trazendo para Jesus a glória. Né. Então, essa época se celebra, né, o solstício de inverno nos países do hemisfério norte, e não de verão, né? A gente está no verão, mas lá em cima está começando o inverno. E os cristãos resolveram, no processo, dar a Cristo a honra que era dada a outros deuses.
a outras divindades que eram cultuadas por essa ocasião. Isso é muito importante, é muito bacana, nos lega uma cultura. Nós temos algo que nos dá um ciclo, um curso de vida. Mas o Natal, o Advento, ele é muito mais que uma data. Ele aponta para uma missão de vida não só de Jesus, mas especialmente daqueles que vivem e falam em seu nome. E o que Marcos relata aqui, neste evangelho, é a história de um profeta. O último profeta do Velho Testamento. O último profeta do Velho Testamento. O profeta da transição entre a velha aliança e a nova aliança. É tanto que o próprio João disse assim: eu batizo vocês com água. Um batismo de arrependimento de pecado. Mas virá alguém que os batizará com o Espírito Santo. Dentro desse texto nós temos muitas verdades esperançosas que nos dão e nos colocam um brilho nos olhos. Uma delas é que este que nós celebramos no Natal é um Deus de promessas. É um Deus de alianças. Mas é especialmente um Deus que cumpre as suas promessas. O primeiro evangelho a ser escrito faz menção a uma velha profecia do Velho Testamento. O Novo Testamento, primeiro evangelho, faz menção a uma profecia. E é assim que Marcos começa. Depois de dizer princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele diz: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. Nós começamos o Novo Testamento nessa convicção. É um testamento de cumprimento. Cumprimento profético, cumprimento de profecias que pareciam ter se perdido no tempo e que não fariam sentido e que talvez nunca se realizassem, alguns a ponto de dizerem que demorou demais, ou que demoram demais, ou que demorariam demais as profecias do Senhor. Quando Marcos começa esse texto que abre a porta do seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele diz: conforme está escrito, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. E aí ele vem no verso 4 e diz: assim surgiu João. João, como esse profeta prometido, que teria um trabalho a fazer. Um trabalho maravilhoso, um trabalho que, segundo o próprio Jesus, daqueles nascidos de mulher, não haveria ninguém maior que o seu primo João. Ninguém. Embora ele completasse e dissesse: mas João é menor que o menor de todos no reino dos céus. Jesus é claramente um elogiador do trabalho de João, mas ao mesmo tempo ele coloca João em uma posição de extrema fragilidade quando comparada à missão da nova aliança. Daqueles que não teriam apenas uma promessa, não teriam apenas a palavra a lhes guiar, mas o próprio Espírito de Deus a habitar dentro dele. João disse: eu batizo vocês com água, mas vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Aquele que encherá vocês de todo o poder. Aquele que encherá vocês de toda a capacidade de fazer coisas inimagináveis na história de suas vidas. E o Natal, como eu disse no começo, é esse duplo movimento de expectativas. Nós temos uma expectativa cíclica, cultural, importante, mas nem tanto quando ela é vista desassociada da sua segunda grande característica, que relaciona-se ao segundo advento, ou à segunda vinda. A gente está celebrando a expectativa da primeira vinda.
no sentido do Natal, como conhecemos. Rememoramos os magos. Teremos agora um espetáculo, a estrela de Belém. Nós vivemos essa realidade que se repete, mas infelizmente a nossa expectativa natalina, ela é incompleta. Porque ela tomou ares de consumismo, de superficialidade, de um mero calendário vazio na vida de muitas pessoas e de um tempo onde nós não refletimos sobre as palavras de João, mas ao mesmo tempo sobre as promessas de Jesus depois que ele cumpre o seu ministério. Então, pastor, o que é que você está querendo dizer? Então, o advento não é apenas essa expectativa litúrgica do calendário da igreja que nos leva primeiro agora ao advento, depois ao Natal, depois ao tempo da aparição de Jesus ali ao mundo, chamada de Epifania, e depois nos prepara para a Páscoa. Na verdade, o calendário da igreja não é o calendário de uma igreja, é o calendário do Evangelho. Naquele tempo não existia flanelógrafo, não existia vídeo, não existia rede social, televisão. Como é que se ensinava os grandes movimentos de Deus sobre a terra? Através de calendários culturais. A gente celebra o advento, que prepara para o nascimento de Jesus, a anunciação de Jesus ali, a Maria, a José, vem o Natal, depois ele se apresenta aos reis magos, depois ele começa o seu ministério, e quando chega lá na frente, em uma simbologia de um tempo especial, a gente se prepara para a Páscoa, aí vem a Páscoa, depois da Páscoa a gente espera 50 dias, ou Pentecostes, para o dia de Pentecostes, e assim sucessivamente, até que a gente entre em um tempo comum, para depois entrar em um tempo especial, mais uma vez, no advento. Mas a grande questão da vida é que essas memórias de quem nós somos dentro dessa grande história, elas não podem ficar no campo das expectativas. Quando eu disse, se Jesus voltasse antes do Natal, eu digo para vocês de maneira muito clara, e isso é uma reflexão que eu faço toda vez que eu leio a Escritura. Senhor, eu estou pronto para que o Senhor volte. Pronto para morrer a gente não está, né? Na verdade, eu não queria morrer, não. Primeiro, eu não queria morrer porque nós não fomos feitos para morrer. Segundo, que a morte é consequência do pecado e não da vida. Terceiro, porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar, os que estiverem vivos serão automaticamente transformados nos seus corpos e não experimentarão mais a morte. Então, esse exercício que eu tenho feito e que eu peço sempre aos meus amados irmãos e à igreja para fazer, nós temos que estar prontos, não para armar a árvore, não para ter o peru na mesa, não para se preocupar freneticamente em comprar algum presente nessa época em que todos se endividam e poucos se apresentam. Muitos presenteiam, mas poucos se apresentam. Valorizam esse estar com, esse estar junto. Quando Marco diz que, no início do Evangelho, o que Isaías prometeu, que João viria, que João anunciaria a vinda de Jesus, um homem simples, roupas de couro, ali, comendo mel silvestre e gafanhoto. O mel até vai, nunca comi gafanhoto, mas deve ser uma delícia, fonte de proteína. Aquele homem simples, ele vem para preparar o caminho do Senhor. Ele vai organizar, ele vai anunciar, ele vai apresentar uma ética de arrependimento para o mundo, para preparar a vinda de Jesus. Ele vai chamar o mundo ao arrependimento. Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Raça de víboras,
E aí ele começava, a olhar com o seu olhar profético para aqueles que se aproximavam ali do Rio Jordão, que era o lugar onde ele batizava, no cruzamento entre o caminho que vinha da Galileia. Se fosse direto, ia para o Mar Morto, e se dobrasse à direita, iria subir os altos relevos de Israel na direção da Judéia. Ele ficava ali, segundo alguns creem, ele ficava na interseção da peregrinação. No momento em que ou quem vinha dos lados do Mar Morto, ou quem vinha dos lados de Tiberíades, Caná, Nazaré, Magdala, Decápolis, ali eles tinham ponto de convergência para subir em direção a Jerusalém. Essa estrada existe até hoje, ela é asfaltada. À direita, quando você sobe, você vê Jericó. Então ele ficava naquele ponto de convergência, porque o batismo tinha um sentido de purificação cerimonial. Lavar-se para subir para Jerusalém, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas ali, aquele lavar-se, ele começou a se transformar em um ato meramente cerimonial, sem um sentido de grandeza espiritual. Eu me lavo nessas águas no sentido de arrependimento pelos meus pecados, ela me lava. Então João tinha essa tarefa. João não era o Messias, João não era o Cristo, a mensagem dele não era o Evangelho, mas era meio que um grande finale de tudo aquilo que Deus havia dito no Velho Testamento, prometendo a vinda do seu Filho, que pisaria na terra para salvar a humanidade. E João tem essa tarefa e se torna uma persona não grata naquele tempo, porque ele falava o que as pessoas não queriam ouvir. Ele dizia o que ninguém queria escutar. É um mundo exatamente diferente do que a gente está vivendo hoje. A gente hoje tem, mede as palavras com medo de dizer o que deve ser dito, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer. E João sentava a lenha. Estou aqui para preparar a vinda do Senhor, para convidar o mundo ao arrependimento. Portanto, João, ele é o primeiro grande mensageiro ao povo, não só do Natal, mas de que o Natal havia acontecido, porque a essa altura ele já sabia quem era Jesus, porque ele era primo de Jesus. A essa altura em que o texto aborda, Jesus tinha cerca de 30 anos, João devia ser um pouquinho mais velho, alguns meses. Lembram que Maria foi visitar a sua prima? E naquele momento, João, assumindo o seu compromisso de anunciar o que talvez o mundo não quisesse ouvir, mas anunciar a graça, o favor do Senhor, ele se desincumbe de sua tarefa. Ou seja, ele foi o último e maior profeta do Velho Testamento. Da lei de Deus, que não foi revogada. Ela foi plenamente, viria a ser plenamente cumprida em Cristo. E pelos méritos de Cristo, nós seríamos salvos. E nós somos salvos. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Primeiro que Deus faz questão de trazer à tona a sua verdade relacionada ao cumprimento de suas promessas. Então eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Confiemos nas promessas do Senhor. Nos abalemos com as dores, com as lutas, mas não ao ponto de desesperarmos e de desconfiarmos de que o que o Senhor fala é verdade. E naquela hora tão verdadeira, Marcos relata, conforme está escrito no profeta Isaías lá atrás: enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. E esse mensageiro era João Batista. E ele preparou a vinda de Jesus. Ele preparou o início do ministério de Jesus. Mas isso nos leva, e aí eu já caminho, gente, para um encerramento. Porque é um texto de muitos detalhes, mas que precisa ser absolvido a conta-gotas,
especialmente sobre o que nós vamos agora abordar. Quando ele falava, ele dizia: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. João tinha um senso de missão profundo, mas ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia que o que ele tinha para fazer era grande demais. Ele era primo do homem. Sua mãe era amicíssima da mãe do homem. Eles eram primos chegados. Ele sabia da intensidade do que significaria o ministério de Jesus. Ele aprendeu sobre isso, ele era profeta, ele leu sobre isso. Ele sabia que tinha ali na casa de sua mãe, porque muito provavelmente Jesus mora com Maria até que ele faça o seu primeiro sermão, depois de ser batizado e depois de passar pela tentação. Esse primeiro sermão, salvo engano, ele é relatado em Lucas capítulo 4, 5, quando ele prega em Nazaré, na sua cidade natal, e ali quase matam Jesus, depois que ele fala o seu primeiro sermão sobre o cumprimento da profecia, quando ele diz: o Espírito de Deus, o Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Então, eles sabiam do que estava acontecendo, eles sabiam da grandeza daquela missão, mas João mantinha uma postura de humildade a ponto de dizer assim: deste meu primo com quem brinquei, deste meu primo, filho de Maria, eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Eu não sou digno nem de me curvar diante dele. E aqui nós vemos a grandeza da missão cristã, que agora eu faço a ponte sobre o segundo maior sentido dessa celebração adventícia, que não é apenas o Natal como rememoração do que Deus fez em Cristo, tornando o homem, fazendo-o 100% homem pela natureza divina e 100% humano pela natureza humana mariana. Não. É interessante que pouca gente está se ligando que o tempo do advento, ele precisa, obviamente, ter em conta o Natal. Sabe por quê? Porque Jesus só morreu porque nasceu. E só vai voltar porque já aqui esteve. Então não adianta a gente querer apagar a história, isso é tolice. Mas é colocá-la nos seus devidos pontos. O Senhor veio, pisou na terra. João, aqui, entre aspas, eu vou colocar muito entre aspas, ele é descartado. Não que ele é descartado como pessoa, como importância, como amor, mas João, ele acaba sendo morto por um ato insano de um rei promíscuo a pedido de uma enteada louca e de uma mulher diabólica, ou seja, foi um grande complô entre três iníquos, um rei adúltero que se relacionava com a esposa do seu irmão, esta adúltera, e também de sua filha, que foi usada ali como instrumento para que em um dia de apresentação no palácio de Herodes, a menina dança bonitinho, e depois de dançar bonitinho, ele cheio dos crecréu, olha para ela e diz assim: você dançou muito bem, me peça qualquer coisa até a metade do meu reino. Chegou para a mãe: mãe, e aí mãe, quantos diamantes, que terra, a gente vai ficar com que parte? Peça a cabeça desse homem que tem me atormentado, chamado João Batista. Eu não aguento mais ouvir esse cara dizer que eu sou pecadora. Eu não aguento mais ouvir esse cara dizer que eu estou traindo o seu pai com ele.
Eu não aguento mais ouvir esse profeta dizendo que eu devo me arrepender. E assim foi feito. João foi apagado, cumpriu a sua missão. Jesus entra em cena. Parte dos discípulos de João passam a ser discípulos de Jesus. Porque perguntam a João, é esse que deveríamos esperar? E aí a gente vê discípulos como, por exemplo, Pedro, ou o apóstolo Pedro, que torna-se um dos grandes líderes da igreja. Ele havia sido discípulo de João. Talvez isso explique porque Pedro queria resolver o negócio no grito, na espada. Ele guardava alguma coisa ainda do velho profeta veterotestamentário, do Velho Testamento. E Deus vai ali, né, amaciando a carne de Pedro, até o ponto de torná-lo uma pedra a quem ele honra, e dá a ele, sem dúvida, uma função extremamente importante no colégio apostólico. Mas o fato é que nós estamos aqui hoje, nem tanto por uma expectativa natalícia, porque Jesus já nasceu. Por outro lado, nós não devemos negar a importância desse ato na história, porque ele só vai voltar porque viveu, ele só viveu porque nasceu. Então eu relembro sim o seu aniversário, como um sinal da graça de Deus sobre nós. A gente celebra com árvore, sem árvore, com peru, sem peru, com ovo, com camarão, o que você quiser, com presente, sem presente, amigo secreto, amigo da onça, amigo do rei, amigo de ninguém, inimigo secreto. O fato é, e aqui eu entro no fim da mensagem, já chamo a banda. Sim. E o que mais o advento significa? Significa que ele vai voltar. Aleluia. E que agora, pelo poder do Espírito Santo, que João disse que ele derramaria sobre a igreja, pelo poder desse Espírito Santo, quem é que tem que preparar o caminho para a volta? Se João preparou o caminho para a vinda, quem são os responsáveis hoje para preparar o caminho para a volta? Quem? Nós! Então esse tempo é um misto de lembrança e de esperança. É um misto de passado que rompe no nosso presente hoje como homens e mulheres de Deus, mas ao mesmo tempo nos projeta para o futuro, a ponto da igreja desejar algo muito mais e muito mais do que qualquer coisa, e esse muito mais que qualquer coisa deve ser o nosso desejo ardente, profundo, de que Deus ponha todo o cosmo no seu devido lugar, na sua volta. Mas não é uma volta escapista. Há um projeto de Deus para esse mundo. A Nova Jerusalém, como é tratada no livro de Apocalipse, e isso, gente, eu vou dizer uma coisa. Na verdade, a Cidade Viva não tem, os batistas em geral, não tem um fechamento hermético sobre o que a gente chama de calendário apocalíptico. O que é que vem antes? Se a igreja é arrebatada antes da tribulação, se vai ter uma tribulação, se são 7 anos, se tem no meio a gente é arrebatado e depois volta com Jesus. Aí tem uns que dizem que a terra é dos judeus, o céu é da igreja. Então, nós temos alguns pontos que nos balizam sobre a questão do final dos tempos. E nós cremos profundamente que há sim um projeto de Deus para não só um novo céu, mas uma nova terra. E quando a gente vê, a Bíblia se encerra com um ato que é significativo, é simbólico, e ele aponta para uma realidade.
A gente vê que o apóstolo João, no final da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, quando ele está vendo, sabe, as cortinas se abrindo para o que a gente chamaria de cena final da redenção, ele diz que viu uma cidade, uma nova Jerusalém, me corrijam se eu estiver errado, subindo para o céu. Certo ou errado? Errado. Nós agimos como se fosse assim. Uma nova Jerusalém subindo para o céu. Não, a nova Jerusalém está descendo para a terra. E o que é que significa isso sob o ponto de vista teológico, existencial, apocalíptico? Significa sim que Deus tem como objetivo final no seu processo redentivo estabelecer o seu reino pleno nessa nova terra onde habitará a justiça. E se eu morrer hoje? Não, você vai aguardar a volta de Jesus também, vai vir com ele. Mas essa consciência de que nós estamos preparando, e isso é que é interessante. Pouca gente entende isso. Vocês acham que os judeus naquele tempo estavam esperando um reino que não fosse um reino visível? Eles estavam esperando um reino visível. Estavam esperando que Jesus chegasse em Jerusalém, destituísse Pilatos, derrubasse Herodes, tomasse o trono e mais, distribuísse cargos com os seus apóstolos, como quis antecipar a divisão de despojos à mãe de Tiago e de João. Então, qual é o nosso papel, então, nesse tempo? Não é só dizer que Jesus veio, e isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Mas é dizer que Ele voltará. Ele voltará! Irmãos, a gente acha que o advento é um tempo apenas para a gente pensar em rememorar o que aconteceu. Não. É porque o que há de mais lindo na história messiânica é que ela é uma história. Ela tem capítulos. Ela não é uma narrativa desconectada, ela não é um conjunto de ideias soltas, como aconteceria talvez no pensamento filosófico de um ou de outro, que monta ali a sua forma de compreensão do mundo. Não. O cristianismo, ele é uma narrativa. Na verdade, ele não é uma narrativa, ele é uma metanarrativa que está acima de todas as narrativas. E nós somos, nessa metanarrativa, personagens. Nós estamos sendo conduzidos consciente ou inconscientemente a um fechamento. Para os que creem, um fechamento glorioso. Para os que não creem, um fechamento terrível. Mas fechamento. É o que Paulo diz, né, que somos o bom perfume de Cristo, né? Cheiro de vida para os que vivem e de morte para os que estão mortos. É o mesmo perfume. O perfume é o mesmo. Você sabe de onde veio a metáfora que Paulo usou ali, que nós somos o bom perfume de Cristo? É que quando os reinos antigos dominavam outros reinos e voltavam trazendo seus despojos e trazendo ali pessoas do outro reino, às vezes reis que eram aprisionados, prisioneiros de guerra. Esse povo entrava acorrentado nas sedes dos reinos, e para anunciar a chegada do rei, perfume era soltado no chão, nos ares. Era o mesmo perfume. Mas ele tinha um cheiro de vida para alguns, e um cheiro de morte para os que estavam aprisionados.
Deus não mandou a gente mudar o tipo de perfume. O evangelho é um só. Essa Bíblia é distribuída aqui aos 200 milhões de exemplares, mas é a mesma. O que está aqui é irrevogável, imprescritível, insubstituível, não consumível e mais, não precisa de atualização. Quem precisa ser atualizada são as constituições nacionais, as normativas educacionais, as leis de trânsito, as leis de consumo, as leis de família. Mas a lei de Deus, ela é o sustentáculo de tudo que foi criado, com ordem. Natal é a lembrança de que Deus cumpre promessas. No Velho Testamento ele disse que viria e veio. E no Novo Testamento ele disse que voltaria e voltará. Por mim, se voltar hoje e eu não precisar pregar ainda mais uma vez, nem a gente precisar mais distribuir Bíblia, né, Gideões? Seria uma bênção. Imagina Jesus voltando hoje. A Bíblia diz que todo olho verá. Como é que vai ser possível, pastor? Antes eu olhava para isso nos anos 90 e ficava pensando, como pode ser? Talvez em cadeia nacional, a CNN, né, filmando. Ele lá em Jerusalém. Hoje não. Todo olho verá, porque todo mundo tem um canal de televisão na mão. Eu só quero assistir às lives. Mas é o fato real. E eu me lembrei de uma música. Quem canta comigo só esse refrãozinho? O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia! Glória a Deus! Quem crê diz amém! Então é isso, gente. Aproveita o Natal não só para falar do menino Jesus. Fala do Rei Jesus também. Preparemos o caminho para a volta do Senhor. E sabe como é que a gente vai preparar? Melhor maneira, os Gideões sabem muito bem. Até que todos ouçam. E ainda tem, por incrível que pareça, milhões de pessoas que não ouviram. Que o Senhor nos ajude. Levante missionários de todos os tipos e jeitos para que a gente leve essa palavra preparatória até que o nosso Senhor venha.